Ciao amici, buongiorno a tutti, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo e hoje eu vou trazer aqui para vocês o primeiro episódio da série que a gente começou a construir lá no Instagram de forma textual e gradativamente a gente vai migrar para vídeos aqui para o YouTube e vamos resgatar hoje o primeiro episódio com um cracaço de bola. Espero que vocês gostem do conteúdo. O nome da série é Idoli Storici, na tradução do português literal é Ídolos Históricos. E antes de começar a série e o episódio, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos, que estão vendo pela primeira vez os nossos conteúdos, se gostarem, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receberem avisos de quando conteúdos novos foram colocados por nós. Lembrando que nós sempre postamos um vídeo por dia. E se gostarem do conteúdo também, não deixem de deixar aí o joinha, que é importante para o segmento do nosso trabalho, além de, se puderem, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Então vamos lá, né? Sem muitas delongas, vamos começar esse episódio. Vocês já viram, obviamente, na capa do vídeo. Estamos falando nada mais, nada menos do que o super craque Francesco Totti. Francesco Totti, que é um nome que é indivisível falar de Francesco Totti e Roma individualmente, né? Não tem como separar. A história de ambos, do jogador e do clube, estão intimamente ligados, porque Totti foi o jogador de um clube apenas. Então, em toda a sua história de futebolista profissional, existiram duas paixões no coração de Francesco Totti. A Roma, que é o seu clube do coração e está entranhado no sangue e no coração dele e da família toda. E, obviamente, a Squadra Azzurra, né? A seleção italiana, aonde ele também escreveu o seu nome no panteão dos craques e ídolos eternos. Bom, para quem não conhece, mas a maioria de vocês conhece, Francesco Totti é um jogador italiano nascido em Roma no dia 27 de setembro de 1976, né? Filho de Lorenzo e Fiorella Totti. Desde pequeno, o Totti já mostrava um talento singular para o esporte que viria a eternizá-lo, mas a história dele começa de forma curiosa. Quem era fanático por futebol na família era o avô do Totti, né? O avô que ele não chegou a conhecer bem, pois o avô do Totti veio a falecer quando ele ainda era muito novo. Mas o avô era, além de um aficionado por futebol, ele era um torcedor fanático da Roma, ele era um romanista. E foi ele que começou a disseminar a paixão por esse clube aqui na família. Foi passando de geração em geração. Bom, desde pequeno o Totti já jogava bola nas ruas da capital italiana e ele foi lapidando o seu talento jogando de forma como brincadeira mesmo, né? Até tem uma passagem dele que é relatada na sua biografia, e quando ele era muito pequeno ainda, com 4 anos de idade, a família foi fazer uma viagem por uma cidade costeira da região litorânea, né? E o pai dele percebeu uns garotos jogando futebol próximos de onde eles estavam ali curtindo as férias, e o Lorenzo, né, o pai do Totti, foi lá conversar com os rapazes, né, os meninos, e perguntou se havia a possibilidade do pequeno Francesco se juntar aos garotos para jogar futebol com eles, né? E os garotos, na hora que foi solicitado, eles não aceitaram, dizendo que o Francesco era muito pequeno. O Totti tinha apenas 4 anos de idade e que eles tinham medo de que, por eles serem maiores, o menino pudesse de alguma forma se machucar. Mas isso não convenceu o pai
do Francesco, que insistiu, e de tanto insistir os garotos aceitaram jogar bola. E não demorou nem muitos toques e passes para os garotos mais velhos, né? Repito, os garotos tinham em torno de 8 anos, ficarem estupefatos com o talento que o pequeno Francesco já demonstrava com apenas 4 anos de idade. Isso é relatado na biografia dele. Então, assim, desde pequeno, o Totti já mostrava que seria um jogador de talento, né? Bom, mas a história dele para o futebol, né, começou a ser escrita quando ele tinha, então, 8 anos de idade, em que os pais dele inscreveram o Francesco num clube local da cidade de Roma, o Fortitudo Lutidor. Um time local apenas, nada de espetacular, né? Ele jogou por cerca de 1 ano nesse clube e logo após essa temporada os pais resolveram mudá-lo de clube e levá-lo para um outro clube local também da cidade de Roma, o Smith Travestevere, e ele jogou lá por mais 2 temporadas, até cerca dos 9 anos de idade. E não demorou muito para que, nesse pequeno espaço de tempo, o talento dele já fosse notado e se destacasse dentre os outros jogadores que jogavam a mesma categoria. Foi aí que o então responsável pela categoria de base da Roma, o Signore Ermenegildo Giannini, pai do capitão, ex-capitão e importante jogador Giuseppe Giannini, né, jogou meio-campista, famoso jogador da Roma, que já ouvia falar muito do pequeno jogador franzino, loirinho, muito bom de bola, de nome Francesco. E de tanto ouvir falar o nome de Francesco Totti, resolveu ir assistir o jogo e ficou impressionado com o que viu do talento do pequeno Francesco Totti. Tanto que após o jogo, palavras relatadas também na biografia de Francesco Totti, o senhor Ermenegildo proferiu a seguinte frase ao pequeno Francesco: "Mi ricordi mio figlio, sarai um campione como lui", que na tradução literal ele disse que o Francesco lembrava muito o filho Giuseppe, né, o filho do senhor Ermenegildo, e que com certeza o Francesco seria um campeão como o Giuseppe. Então, assim, desde muito cedo já era notório o talento que se anunciava de Totti, né? Tanto que o senhor Ermenegildo ainda deu algumas dicas recomendando que ele mudasse de clube mais uma vez, e Totti e a sua família acataram, né, a recomendação. Tanto é que o Francesco foi jogar depois na Lodigiani. E a essa altura o talento jovem dele já era uma coisa assombrosa. Tanto que tem uma outra passagem interessante que também é relatada na biografia, que certa vez, aos 13 anos de idade já, Francesco em casa e no seu apartamento em Roma, e toca a campainha de casa e a mãe dele prontamente vai atender a porta. E eram 2 agentes, se diziam agentes esportivos preocupados em agenciar a carreira de jovens jogadores, né, e que estavam querendo, iriam fazer uma proposta, né? Só que, como é relatado, os 2 trajavam cores em vermelho e preto, então levou-se a entender que eram dirigentes, agentes do Milan, né? Time de Milão. E a mãe de Totti nem deixou avançar muito as tratativas, interrompendo o que os senhores falavam, né? Dizendo a seguinte frase: "Quando és menino em Roma, as possibilidades de escolha são somente 2. Ou és vermelho ou és azul.
Obviamente ela se referia ou você é Roma ou você é Lazio. Na nossa família só havia uma escolha possível, entranhada no nosso sangue e na nossa alma. E essa escolha é a Roma. Então, assim, desde cedo, como eu disse, a família Totti já tinha no coração o amor pela Roma, né? E, obviamente, as tratativas não avançaram. O Totti continuou jogando pelo time local, mas conta a história de que pouco tempo depois, o time local em que ele jogava havia aceitado uma proposta da Lazio para que ele fosse jogar nas divisões de base da Lazio. Ao saber disso, a Roma fez uma proposta quase que ao mesmo tempo e por consequência, pelo amor que a família tem pela Roma, o Francesco acabou indo jogar, né, nas categorias de base da AS Roma. E aí que começa a desenrolar toda a história, a linda história futebolística do jogador, né? Uma história que se inicia na carreira profissional no dia 23 de março de 1993, né, num jogo em Brescia, no estádio Mario Rigamonti, uma partida em que a Roma venceu o Brescia por 2-0, gols de Canidia e Mihajlovic, o Sinisa Mihajlovic, ele mesmo, que fez história na arquirrival Lazio. E foi a estreia profissional de Totti nesse jogo. Aos 87 minutos, o então jogador Francesco Totti, aos 16 anos de idade, entrou nesse jogo substituindo o atacante Ruggiero Rizzitelli, e aí começou a sua caminhada profissional e a sua linda história que iria se acumular no glorioso clube da Roma. Mas o seu primeiro gol também não demorou tanto a sair. Um ano após a sua estreia, praticamente um ano após a sua estreia, em 4 de setembro de 94, um jogo em que a Roma enfrentou o Foggia no Estádio Olímpico, o Francesco, que até a época com 17 anos, fez um gol e garantiu o empate da Roma naquele jogo contra o Foggia e iniciou aí a sua linda trajetória de gols, de desfilar talento e uma caminhada aí de uma história gloriosa. Uma história que tem uma relevância absurda e os números comprovam isso, né? Um total de 845 jogos profissionais, mais de 300 gols, especificamente 316 gols, né? Sendo que desses 845 jogos e gols, né, 786 jogos foram pela Roma e 307 gols também pela Roma. Então, assim, é uma carreira ímpar, né? Não tem o que os números comprovam, né? E, bom, mas pelo que se notabilizava o Totti como jogador, né? O que era tão assim fora do comum. Totti, ele tinha um talento e uma técnica muito refinada, além de uma mentalidade que era impressionante. Ele conseguia ser calmo, decisivo, ele tinha um chute e um passe muito precisos, e fora que jogadas plásticas. Ele tinha uma jogada que era a marca dele, que ele sempre concluía alguma jogada com um passe de calcanhar. Então ele desfilava talentos, ele era muito diferente dos outros atletas que jogavam com ele. E na Roma ele construiu, como eu disse, uma história impressionante, né? Uma história lindíssima na Roma, marcada por títulos, em que participou ativamente da conquista do Scudetto de 2000-2001, junto com Batistuta, Aldair, Cafu. O time da Roma era um timaço. Samuel era um timaço.
Então, além disso, o bicampeonato seguido da Copa Itália, né, na temporada 2007, 2006, 2007, 2007, 2008, e a conquista da Supercopa Italiana no ano em que conquistou no ano seguinte a conquista da Série A, né, entre 2000 e 2001. Além disso, o Totti exercia uma liderança técnico-disciplinar positivíssima na Roma. Tanto que por 19 anos ele foi o capitão incontestável da equipe. Desde 31 de outubro de 98 foi quando ele herdou a braçadeira de capitão, até findada a sua carreira profissional. Obviamente que na parte final de sua carreira, quando ele não mais era titular, nos jogos em que ele não atuava como o jogador do 11 inicial, ele não iniciava a partida como capitão, obviamente. Mas sempre que esteve em campo, trajou a braçadeira de capitão e exercia uma liderança positiva, como eu disse, nos jovens, sempre inspirou os jovens, é um símbolo do clube da Roma e da cidade de Roma, né? E existem uns fatos muito curiosos que ajudam a explicar essa idolatria e essa característica do Totti, né? Em 2004, logo após a Euro, em que o Totti não teve lá uma história muito boa nessa Euro, inclusive ele foi expulso num jogo contra a Dinamarca por desferir uma cusparada no jogador dinamarquês e ter sido expulso. A Roma havia se acertado com o Chelsea da Inglaterra para a cessão dos direitos do Totti ao time inglês, né? Ele iria arrumar a Premier League para jogar lá na Premier League. Só que a Roma tinha se acertado, isso palavras do Cassano, né? O Cassano numa live com o Bobo Vieri, ele relatou isso, né? Que a Roma tinha se acertado com o Chelsea, estava tudo certo para que o Totti fosse jogar no Chelsea. Só que eles haviam se acertado, só que não haviam comunicado o Totti. E o Totti, ao saber disso, ele interrompeu as negociações imediatamente. Ele disse que não iria sair da Roma para o Chelsea. Nesse mesmo ano, o Real Madrid, que já vinha flertando com o Totti há algum tempo, também fez uma proposta para tentar tirá-lo de Roma, que também foi rechaçada pelo jogador. E, inclusive, essa foi até mais categórica, que ele chegou a relatar para repórteres de que, né, houve um pronunciamento do Totti em que ele disse que não iria para o Real Madrid porque não é a minha história. Palavras dele, né? Não vou para o Real Madrid, não é a minha história é Roma. Ou seja, ele declarava seu posicionamento de não sair da Roma e o seu amor eterno ao clube e à città di Roma, né? Mas não foi só na Roma que ele conseguiu a glória e ser eternizado como um excelente desportista, um excelente jogador. Na Itália, inclusive, ele é eternizado, ele é considerado um dos grandes jogadores, um dos maiores jogadores que a Itália já teve. E inclusive coroado com a Copa do Mundo de 2006, né? Vale lembrar que em 2002 a Itália vinha fazendo uma campanha que levava a crer que poderia chegar longe, mas que foi interrompida de forma muito recente, né, na competição, devido a um jogo bem complicado, um jogo de oitavas contra a Coreia, um jogo em que a partida se encaminhou para a prorrogação, um empate, um jogo em que o Buffon estava sendo destaque do jogo. Entrou em cena o árbitro chileno, o Byron Romero, que num lance em que o Totti, na prorrogação, pega uma bola e entra pela direita na área da Coreia, ele é claramente tocado e derrubado, né? Houve um pênalti claríssimo que o árbitro não interpretou dessa forma e, além de não ter dado pênalti, ainda expulsou o Totti, ou seja, selou o revés da Itália naquela Copa, porque o Totti saiu, a Itália se perdeu, não tinha como se reestruturar
e acabou ainda levando o segundo gol no jogo, né? Ou seja, a Coreia virou o jogo, só que naquela competição a prorrogação tinha o famoso Golden Goal, ou seja, se algum clube marcasse um gol durante a prorrogação, a partida seria encerrada e o clube que fez o primeiro gol ganharia a partida. Foi o que aconteceu e a Coreia se classificou. Mas quis a história que na Copa seguinte a glória viesse, né? Um título que até então era improvável, porque a Itália tinha, como sempre teve uma equipe competitiva, e na Copa de 2006 tinham nomes, né, que vão aparecer aí na imagem, muito expressivos: Pirlo, Del Piero, o próprio Totti, Cannavaro, Buffon. Então, assim, era uma equipe fortíssima, só que não vinha fazendo boas atuações sob o comando do técnico Marcello Lippi. Tanto é que tinha uma expressão dos italianos que dizia: Marcello non è il mio allenatore, ou seja, o Marcelo não é o meu treinador. Mas quiseram os deuses do futebol eternizar aquela seleção e o Totti ser marcado de vez na história do futebol italiano, em que a Itália foi para a final contra a França, num jogo que todos conhecem, da cabeçada do Zidane, dos pênaltis, dos heróis improváveis, e a Itália ganhou nos pênaltis, selando aí a glória e a eternização de muitos nomes, dentro deles Francesco Totti, que é um dos maiores craques que nós do Papo Calcio tivemos a oportunidade de ver jogar do início ao fim. E para finalizar, né, após 24 anos dedicados a Roma e à seleção italiana, em 28 de maio de 2017, o Francesco Totti encerra de vez um dos capítulos mais belos da história do futebol italiano, encerrando a sua brilhante, linda e apaixonante carreira trajando apenas uma camisa de clube em toda a sua carreira e recheada de títulos e glórias. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Idoli Story. A gente vai continuar com as nossas séries regulares. Amanhã teremos mais conteúdo para vocês. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui, sugestões, se ficaram com alguma dúvida e quiserem tirar. É muito importante para nós essa interação com vocês. Mais uma vez, peço para quem gostar do conteúdo deixar aí o joinha. Se puder compartilhar com mais amigos para que o nosso trabalho seja divulgado, a gente agradece. Quem já é inscrito, verifica as notificações se está tudo ok. E nos veremos amanhã em mais uma série, em mais um episódio. Grazie mille e arrivederci.